Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu espero encontrar todos muito bem. E hoje eu vim dividir aqui com vocês um pouquinho do momento que eu decidi abrir meu próprio negócio. E eu acredito que esse vídeo vai ajudar algumas pessoas que estão pensando em sair do CLT e abrir o seu próprio negócio, ou estão de repente procurando uma profissão ou querendo mudar de profissão e tudo mais. E eu imagino que com esse vídeo eu vou poder te ajudar aí a pensar em alguns detalhes muito importantes antes de você abrir o seu próprio negócio, seja ele uma loja de roupas ou qualquer outro ramo, tá bom? Antes de tudo, eu quero já pedir para você se inscrever aqui no canal, que aqui a gente vai compartilhar muitas informações, muitas experiências, mas também estou aqui para ouvir de vocês e no que eu puder ajudar, estarei sempre disponível. E também curta esse vídeo. Se depois você perceber que não gostou e tudo mais, sem problemas, você vai lá e tira essa curtida. Mas já deixa aqui a sua curtida e se inscreva no canal, e dessa forma você me ajuda e eu te ajudo, podendo compartilhar aqui a minha experiência de vida e quem sabe te ajudando aí com algumas respostas que você está buscando, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo eu quero que vocês entendam um pouquinho assim como foi a minha trajetória. Quando eu ainda estava na faculdade, eu já trabalhava numa empresa familiar, de gestão familiar, e eu tive a oportunidade de mudar para a área de vendas para a área de finanças, de gestão financeira. E vocês sabem como é empresa de gestão familiar, então não existe só o setor financeiro. Acabava que eu fazia departamento pessoal também, faturamento, às vezes até compras, e acabei trabalhando em diversos setores, até mesmo quando faltava um funcionário ou entrava alguém de férias. É comum em empresas de pequeno porte, principalmente gestão familiar, você ter que mudar ali um pouquinho, sair da sua área de atuação e trabalhar em diferentes setores. Isso é chato? É chato, porém eu quero mostrar o lado bom disso tudo para você e já deixar um conselho, que isso vale até para as empresas grandes. Abrace as oportunidades. E quando eu digo abrace as oportunidades, encare isso como uma escola. Eu sempre vi isso como a chance que eu tinha de aprender o máximo possível sobre todo o contexto de uma empresa. Eu não pensava em empreender, mas eu vi aquilo como todo conhecimento adquirido pode ser útil na minha vida um dia, seja nessa empresa, seja em outra empresa. Isso que eu nem pensava em abrir meu próprio negócio nessa época. Então eu sempre fui assim muito curiosa, eu sempre me dispus a ajudar, a aprender, a fazer de tudo assim para poder absorver o maior conhecimento possível. E nessa empresa onde eu trabalhei, inclusive, eles trabalhavam com a parte de importação e eu acabei assumindo a parte financeira, então eu também tinha que fazer transações internacionais. E pra mim isso daí também foi assim um risco grande, no sentido de era algo que eu tinha muito medo de fazer, sabe? Vários detalhes, assim, eu tô dando um exemplo, mas são várias rotinas no geral que eram difíceis assim para quem nunca tinha feito. Eu não tinha experiência nenhuma, mas eu ligava pro contador, ligava no banco, ligava para onde fosse necessário, fui descobrindo como que fazia e deu certo. E tudo que eu me dispunha a fazer era dessa forma. Sempre quando surgia alguma situação, ninguém sabe fazer, eu não pode deixar que eu vou atrás, eu descubro e tudo mais. E sempre foi dessa forma. E se você passa por essa situação, se você tem essa chance de repente ficar ali andando em diferentes setores ou serviços assim, encare isso como uma escola. Depois você pensa assim, mas poxa, mas aí você está absorvendo funções e o que você ganha em troca? Olha, eu como pessoa, eu penso assim, ganho experiência, tive a oportunidade de repente mostrar o meu valor e ser recompensado financeiramente com isso, ser útil dentro da empresa. Mas se em dado momento você achar que não está valendo a pena para você, que você não está sendo reconhecido por isso, absorva aquilo que te serve e aí chega para o seu chefe e fale, olha, até aqui eu fazia, mas a partir de agora eu percebi que não é minha função e que eu não quero fazer mais. Aí você vê se de repente vão estar abertos a te pagar mais por isso ou não. Mas encare isso como uma escola inicialmente, eu acho que vale a pena. Não vale a pena você levar isso por muito tempo, porque nem todo mundo vai valorizar o seu trabalho. Mas eu vi uma frase essa semana e eu achei muito legal e eu acho que faz todo sentido. Ninguém é insubstituível, mas sempre vai existir aquele funcionário que vai ser bem lembrado. Pode ser que naquele momento que ele estava trabalhando naquela empresa, ele não foi valorizado como ele deveria, mas só a falta dele vai entender a importância dele dentro daquela empresa. E às vezes isso não leva uma semana, nem um mês, pode levar até um ano ou mais. Mas um bom funcionário, a falta dele vai ser sentida. Isso tenho certeza. E ainda ele vai sair com uma bagagem de conhecimento ali que vai fazer total diferença na vida dele. Então, inicialmente era isso, né, que eu queria comentar com vocês. E eu acho que a curiosidade leva as pessoas longe. Então, primeiro de tudo, seja curioso, esteja disposto a aprender, né? Aí, levando isso em consideração, eu estava nessa empresa, como era uma empresa de gestão familiar, eu já sabia que haviam ali limitações em relação ao plano de carreira, que geralmente empresas de gestão familiar não têm mesmo. E eu cheguei ao teto máximo que eu poderia chegar, e eu sabia que era só aquilo ali, que a empresa não iria me proporcionar mais nada, mais do que aquilo.
E aí, então, eu comecei a buscar vagas de trabalho. Só que aí vem o choque. Porque quando a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer por dois motivos. Pela nossa satisfação pessoal, mas também porque a gente quer melhorar o nosso padrão de vida. E eu fui percebendo assim, eu já estava acostumada com um padrão de vida, que não era tão alto assim, mas eu já estava acostumada, eu já tinha ali tido a oportunidade de comprar um carro, eu já tinha guardado, embora eu não tivesse comprado na época o meu apartamento, eu já tinha dinheiro guardado para pagar a entrada do meu apartamento. Então, quando eu comecei a procurar vagas, eu levei um choque, assim, porque as boas oportunidades eram região metropolitana, onde eu teria que enfrentar um trânsito meio caótico, e ainda levar um tempo para crescer, porque quando você fica muitos anos numa empresa, você cresce e tudo mais. Geralmente, quando você vai mudar de empresa, você não vou dizer que você precisa começar do zero, mas você sabe que leva um tempo para você crescer ali novamente, né? Então, isso também foi um ponto para mim. E eu também digo assim que quando você sai de uma empresa familiar, para você ir para uma grande empresa, você sofre um pouco ali. E essa era uma questão. Eu queria ir para uma grande empresa, de repente uma multinacional, mas eu vinha de uma empresa com gestão familiar e que às vezes não contribui muito para o teu currículo. Levando em consideração se você quiser ir para uma empresa multinacional, né? Não tô falando como um todo. Mas isso é só uma opinião pessoal, tá? Só para vocês entenderem, é algo bem meu mesmo e talvez eu esteja errada. Mas aí, levando isso em consideração, comecei a ver as vagas, vi que as vagas, os salários estavam baixos, eu teria que baixar bastante meu padrão de vida e tudo mais. E começou também a nascer uma certa ansiedade e preocupação da minha parte, se de repente houvesse grandes mudanças, porque empresas familiares também têm mudanças da água pro vinho do dia pra noite, né? E aí, havendo essas mudanças, o que eu faria? E aí, então, eu pensei assim, bom, acho que tá no momento de eu, de repente, tentar algum negócio próprio. E abrindo um negócio próprio, eu consigo ou trocar de emprego e trabalhar esse negócio próprio online, paralelo. Ou, de repente, se eu ficar desempregada, eu consigo me virar inicialmente com esse negócio próprio até ele crescer e se desenvolver. E, bem, foi dessa forma que eu resolvi abrir a minha loja de roupas femininas. E aí, eu escolhi roupas femininas porque, na minha visão de iniciante, era um ramo de atividade fácil de você iniciar sem conhecimento. Eu acho que aí foi um grande erro que eu cometi, porque eu penso que não é fácil não, e é muito importante você ter em mente que, se você quer empreender, você precisa estudar sobre o mercado que você deseja atuar. E eu comecei totalmente no escuro, por mais que o investimento foi muito baixo inicialmente, porque eu fiz uma compra de apenas R$1.100 para iniciar o meu negócio próprio, mas ainda assim é um risco grande você iniciar sem conhecimento nenhum, sem conhecer o mercado onde você vai atuar. E quando eu comecei meu próprio negócio, eu lembro assim também que eu fiz um Instagram, e na época era muito fácil de você ganhar seguidores. Então eu lembro que numa única noite eu anunciei, sei lá, por volta de 7, 8 horas da noite, eu falei que eu criaria uma loja online de moda feminina, e naquela mesma noite, até o horário de eu ir dormir, assim, até a hora de eu ir dormir, eu ganhei 291 seguidores. E hoje, para você ganhar 291 seguidores, eu digo para vocês que não é assim. E isso é importante também você entender essas duas situações. Eu tinha 1.200 seguidores nessa época no Instagram. Eu não era influencer, não sou, inclusive, mas eu tinha 1.200 seguidores. E somente 291 foram seguir a minha loja. Então, primeiro é você entender que você vai abrir um negócio próprio, não adianta você contar que só as suas amigas, a sua mãe, o seu pai, os seus amigos vão te ajudar a pagar as contas, porque não vai. Ao pouco você vai entendendo, é claro, que o teu primeiro grupo de clientes é a pessoa que está ali em volta de você, as pessoas que você convive, do trabalho, às vezes, do grupo de amigos, faculdade e tudo mais. Mas o seu cliente, você não pode contar que a família ou seus amigos serão seus clientes. Esteja ciente disso. E nem todo mundo que está no seu convívio vai virar o seu cliente. Você não pode ficar dependente disso. Por isso, você já precisa ter em mente uma estratégia para você atrair novos clientes. Então, nesse primeiro momento, eu abri minha loja online e permaneci nessa empresa que eu comentei, onde eu trabalhei por muitos anos. Permaneci ali e fui operando a minha loja online paralela. Só que isso aí é um outro erro que eu falo que eu cometi e que foi sério, que foi grave pra mim, assim, é que eu não tinha constância. Como eu tinha o meu salário, estava na empresa, na minha zona de conforto ainda, eu não abracei na época isso como algo muito sério. Eu ficava assim, uma semana postava, tava bem ativa, daí sumia um mês, aí de repente postava de novo, ficava bem ativa, daí sumia uns 5 dias, e assim eu ficava. Isso prejudicou muito meu Instagram de vendas, muito mesmo. Mas a gente foi crescendo ali aos poucos, bem devagar. Eu também não tinha uma certa pressa nem pressão, porque eu estava empregada, estava tudo certo. Só que aí eu fui notando que haveria algumas mudanças dentro da empresa. E como eu falei anteriormente, empresa familiar, quando ela muda da água para o vinho. E quando havia sinais
possíveis mudanças, foi onde eu pensei, bom, agora chegou o momento, eu preciso trocar de emprego. E também vinha do momento ali que eu queria muito cuidar da minha saúde mental. Eu queria coisas a mais, eu queria mais desafios. Beleza, eu evoluí até aqui. Tô parada, tô estacionada no mesmo lugar. E isso é uma coisa que me incomoda muito. E aí foi então que eu pensei, agora ou nunca, talvez seja o momento de eu sair da empresa e investir no negócio próprio. E eu comecei a ver sala, porque na minha visão, se eu abrisse uma sala comercial, além dos clientes online, eu também teria clientes passando, circulando, conhecendo a loja e aumenta as chances de vender. Mas isso aí funciona dessa forma. Eu vou contar em outro vídeo pra vocês, tá? Senão vai ficar muito longo e muitos assuntos para serem discutidos nesse mesmo. Mas o que inicialmente, então, foi porque eu estava buscando novos desafios, queria me sentir mais útil, queria ter mais liberdade também para expressar minhas opiniões, para tentar aquilo, coisas da qual eu acredito que dá certo. Mas também tem uma outra pressão que é algo que me incomodava muito, que é a questão ainda, mesmo depois de alguns anos, porque tudo isso que aconteceu foi em 2021 que eu iniciei minha loja online. Mas, embora tenha se passado em 4 anos, eu digo que as dores de uma mulher, a preocupação de uma mulher no mercado de trabalho tem muita coisa envolvida e que o mercado de trabalho tem muito ainda a evoluir em relação a isso para as mulheres. Então, eu sempre sonhei em ter uma família, de repente ter um filho, ainda não tenho, mas é algo que eu tenho desejo de ter. E eu percebo que o mercado de trabalho é bem estável em relação a isso, até eu diria cruel com as mulheres, porque afinal muitas delas não conseguem voltar para o antigo emprego ou conseguir um novo emprego depois de ter filhos. Então essa para mim era uma inquietação, uma preocupação, e por isso que eu sonhava muito em ter meu próprio negócio, para eu ter essa liberdade de pelo menos pensar assim, eu tenho para onde voltar depois que eu me tornar mãe, sabe? Isso era uma inquietação minha, que eu sei que é uma preocupação de muitas mulheres, mas também eu sei que não é de todas. Eu sei que existem empresas legais, empresas que abraçam e tudo mais, mas era uma preocupação que me pegou muito na época, e por isso que eu resolvi mudar. O que eu tenho, assim, de pontos importantes? Eu tinha uma reserva de emergência, e eu acho que isso é muito importante, e ainda assim, quando eu fui pedir para sair, para abrir a minha primeira loja, porque agora a gente tá numa segunda sala comercial, por isso que eu falo minha primeira loja física, né? Eu abri minha loja online em março de 2021, e a gente inaugurou o espaço em março de 2023, o nosso primeiro espaço físico. Então, quando eu decidi abrir o espaço físico, eu cheguei até a empresa e eu expus a minha ideia e a minha decisão, e na época foi oferecido por eles para eu continuar trabalhando no formato PJ, podendo assim ter liberdade de tempo e eu me dedicar ao meu negócio, mas ao mesmo tempo continuar prestando serviços da parte de assessoria financeira. Então eu fazia toda a parte de gestão financeira dessa empresa, tudo de forma remota, né? Isso teve um ponto positivo, porque o risco foi bem menor, eu tinha ali uma segurança financeira para fazer o meu negócio começar, mas teve o ponto negativo que ainda assim eu não tinha tempo para me dedicar totalmente, e como a minha primeira sala foi dentro do edifício comercial, a forma de captar clientes exigia muito mais tempo do que uma loja física, tá? Mas isso é um tema pra gente conversar depois em outro vídeo, mas só para você entender que eu acho que um conselho que eu dou tenta escrever os motivos pelos quais você deseja ter um negócio próprio e os pontos negativos que você encontra nisso. E tenta criar uma reserva de emergência antes, que é pelo menos ali 6 meses do teu custo fixo de vida, para você sair com mais segurança e com menos pressão de fazer aquilo dar certo do dia para noite, porque as coisas não começam a dar certo do dia para noite. Elas levam tempo, elas precisam de muita dedicação, persistência, porque realmente, e outro ponto, ela precisa de que você esteja ali acreditando naquele negócio, que você esteja presente, porque por mais que você contrate um funcionário, é só você que vai olhar com carinho para a tua empresa. Então esse é o meu conselho, assim, para você analisar todos esses pontos e ver se realmente é isso que você deseja fazer, e estude muito sobre a área que você deseja atuar, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Quero lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais, tanto a minha quanto da minha loja. A minha é Sabrina Caetano, e da loja Área Eclética. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de deixar a sua curtida no nosso vídeo, que ajuda muito. Muito obrigada, pessoal, até o próximo vídeo.